E elas estão Opa! aqui! Viva! Coisa Ai, que boa! alegria! Isa, obrigada pela tua presença. Estamos aqui hoje Coisa para esse boa! tema tão maravilhoso com a Isa Agradeço demais. Minatel, que faz esse trabalho lindo, né? Por outra porta, por isso que eu chamei ela. Eu falei, bora falar de comunicação? E pelo pouquinho que eu já olhei, tem muita coisa em comum. É isso que eu estou mais deliciada, assim, né? Maravilhoso, Dani. Gratidão por esse convite, por essa oportunidade. Me senti honradíssima de ser convidada por você para fazer essa Imagina! live, para falar sobre comunicação, que é vital, né, na nossa vida, nas nossas relações, e Sim. pode ser algo que ajuda, que agrega, que contribui, pode ser algo que traz tanto problema, que às vezes nem existia problema, e a É, comunicação acaba sendo fonte de muitos problemas, né, se a muitos gente problemas. não Você tiver um. sabe que eu estava olhando, né, essa semana, eu estudo muito a palavra, né, de Deus, mas assim, uma frase me chama muita atenção, uma passagem que está em Mateus 12:34, que diz, né, a boca fala do que está cheio o coração. É verdade. Então, a gente precisa muito cuidar do que a boca fala, né? E é isso que a gente vai fazer hoje aqui, cuidar do que a boca fala, cuidar que a gente tem Perfeito. duas orelhas e uma boca, deve haver alguma razão, né, Isa? Muito bom. E cuidar do que a gente anda enchendo o coração, né? Exatamente, Porque se a exatamente. boca fala, será que a gente anda enchendo o nosso coração? Do quê? Sim, Com quê, né? sim, Seja nas informações que a gente recebe, seja nas relações, o que isso nos causa de dentro para fora, sim, né? Enfim, é tão interessante porque está muito linkado com a maturidade emocional também, né, Dani, a comunicação. E a maturidade emocional na nossa cultura não vem de fábrica e não temos a prática de ensinar formalmente. Então acaba ficando meio que, né, num lugar vazio aí. sim. A gente vai aprendendo as cabeçadas ou não, né? É, Então, deixa a gente dar oi aqui, que olha, tá muito lindo de ver. Ó, coisa linda, ó, a Patrícia. Ah, que oh, maravilha, coisa duas lindas. boa, querida, Cadê? A Silma, Dani, adoro vocês, manda um beijo, querida. Quem mais está querida. aqui? A Estê Menezes, ah, que bonitinha, não acredito. Ai, que Duas linda. celebridades, celebridade foi chique essa, hein? Duas celebridades. Ai, olha a expectativa, hein, gente? Baixa essa bola aí. Ai, meu Deus. Vai ser top, com certeza. A Meire, vocês são duas maravilhosas. Ah, Oh, que coisa delícia, boa, gente. coisa Quem boa. mais está aqui? Obrigada por tanto, Dani e Isa. Amo vocês, super feliz por esse encontro. Que Nossa, graça, gente, gente. olha, nós estamos de bola cheia aqui, ó, duas sumidades. Uau! Vocês são demais, gente. Nós estamos tudo aprendendo aqui, É isso graças aí, a Deus, né? para sempre, Para sempre. para Pena, sempre. acabei de chegar, calma, Rosinéia, acabou de começar. Aqui É, tem a Pri, querida Isidane, Priscila de Boston, bem-vinda, um querida, abração. Ó, a Kathleen já é aluna da Isa e sou fã da Dani, que ótimo. coisa linda. Ô, gente, então é o seguinte, tá aqui a Débora, que é de Sertão da Bahia, a Flávia, vamos chegando. A gente vai falar hoje, eu quis convidar a Isa, né? Muito. A hora que conecta, conecta. Aí a gente vai junto aí, agora, né? Se encontrando. E Coisa Deus boa. abençoe. Obrigada, Júlio. Que Deus abençoe mesmo, que seja Amém. um bom semear. Mas eu estava falando com a Isa quando eu mandei mensagem para ela, porque eu sou muito encantada com a comunicação e com as ferramentas que eu estudo de comunicação. Uhum. Mas eu sei que a Isa tem um profundo conhecimento sobre a PNL, que é a programação neurolinguística, que eu conheço muito pouco, para falar a verdade. Uhum. Então, eu falei, bora juntar essa conversa e a Boa. gente vai falar de PNL. Eu trabalho muito, né, pela perspectiva da comunicação não violenta, que eu também já vi que Uhum. tem muitos pontos em comum, para que a Sim, gente faça um sucão dessa conversa para trazer mais recurso e mais responsabilidade para nós a respeito do que a gente põe no mundo,
o que a gente Perfeito. está, como é que a gente está agindo nas nossas relações. Então, Isa, eu queria primeiro te perguntar, explica um pouco o que é a PNL, qual que é o objetivo, faz um resumão aí para a gente. Joia. Bom, vamos nós. Programação neurolinguística vem da junção mesmo da ideia de programação, né? Neuro da mente e linguística, porque é através da linguagem, né? Então, a PNL entende que a gente recebeu uma série de programações através, né, do nosso sistema nervoso e através da linguagem da cultura que a gente vive. Então, Sim. Principalmente dos nossos pais, mas também de todo o contexto em que a gente está inserido, né? E através da PNL, a gente também consegue reprogramar. Até eu tenho uma professora que ela fala, devia chamar reprogramação neurolinguística. Porque depois que a gente descobre, a gente pode atuar nessas programações que a gente vai identificando. E é uma ferramenta que busca a excelência do comportamento humano. Então, ela serve tanto para a gente se comunicar com a gente mesmo, o diálogo interno, as coisas que a gente diz para a gente mesmo, como a gente funciona, o pensamento, que pensamento vai levar a gente para que comportamento, para que lugar, onde a gente quer estar, onde a gente não quer estar, né? Sim. Para se comunicar com o outro também, e para o alcance de metas e objetivos. Então, assim, ela é uma coisa meio que... a comunicação é o material, vamos dizer assim, a matéria-prima, mas ela é para vários objetivos. Para várias vertentes, né? Tem vários propósitos. Tem até parte de saúde, cura de doenças, é bem amplo, sabe? Então, assim, é bem difícil resumir o que é PNL e não correr risco de falar, né, deixar coisas importantes de fora, mas é isso, é a busca da excelência do comportamento humano, né, e de alcance de metas e de muito autoconhecimento, autodesenvolvimento também. Mas isso é mais profundo, pelo que eu olhei, do que um pensamento positivo. Não é isso, é sobre eu perceber a construção do pensamento, fazendo essa conversa com sentimentos e com estímulos que recebemos. Isso, eu diria até, Dani, que a PNL me apresentou o metapensamento. O pensamento que pensa sobre o pensamento. Pensamento, ai, que interessante. O que a sua forma de pensar está fazendo com você? Sabe assim? Né? O que você está controlando seus pensamentos é que estão te controlando. Você tem pensamentos repetidos. Na verdade, é um pensamento que questiona os teus pensamentos. Isso. E a partir desse questionar, você usou uma palavra bem bonita na introdução, que tem tudo a ver com PNL, que é a responsabilidade. A partir desse pensamento que questiona os pensamentos automáticos, que já estão morando na nossa casinha há tanto tempo, né? Às vezes já cristalizados ali, a gente olha a mesma situação, pensa a mesma coisa, fica com a mesma raiva ou com a mesma tristeza, né? Anos a fio, e de repente a PNL te convida a pensar sobre esse pensamento aí, a questionar esse pensamento aí, a ver o que ele está fazendo com você e falar, opa, a responsabilidade é minha. Não é o pensamento que me leva para onde ele quer, sou eu que defino qual pensamento eu quero ter agora diante dessa situação, de acordo com o resultado que eu quero obter, né? Ou de acordo com aquilo que eu quero alcançar dessa relação, sabe? Essa coisa de resultado, Dani, traz um viés que algumas pessoas confundiram e usaram até de uma forma equivocada a PNL, sabe? Ficou parecendo que era uma coisa... manipulação, né? Isso, fica parecendo que é uma coisa maquiavélica, né? Que eu vou fazer um negócio com você aqui, né? Sim. Vou dominar a sua mente, você vai fazer o que eu quiser. Isso não é PNL. Isso é o mau uso de algumas ferramentas de comunicação, né? A PNL, ela parte do princípio que as pessoas têm uma boa índole e que todas querem, no fim das contas, se dar bem. Todas na relação, sabe assim? Não eu me dar bem à custa do outro, não. Aí você está falando de um exercício que entra num espaço de consideração, de um ganha-ganha. E se você parar para pensar, a pessoa que genuinamente usa a PNL, ela quer que todo mundo que vive com ela use também. Sim. Ela vai se beneficiar. Mas então, tem um lance meio, eu entendo o que você diz, tem um lance meio, parece uma coisa meio mística, meio... Mas, na verdade, assim, do pouco que eu olhei para a gente ter essa conversa, até porque eu conheço muito profundamente a comunicação não violenta, eu achei pontos em comum, por exemplo,
no que se refere às relações, que é esse espaço de flexibilidade para eu agir frente às situações. Então, a comunicação não violenta, ela traz muito esse espaço, essa ideia de que tudo é estímulo. Um filho gritando é estímulo, um xingo no trânsito é estímulo, o meu marido não falando comigo é estímulo, tudo me estimula. Sim. E aí eu vou criar esse espaço que parte exatamente desse espaço consciente, de eu perceber, primeiro eu observar o que está acontecendo, depois eu vou ter sentimentos que comunicam desconforto, e desse desconforto eu vou perceber necessidade, e aí eu vou comunicar pedidos. A comunicação não violenta faz essa volta exatamente para que a gente consiga, ao invés de exigir que o outro já saiba o que eu preciso, já consiga, sim, e entender que o jeito como eu entendo o mundo é o único jeito, a gente cria flexibilidade para comunicar. Como é que é isso dentro da PNL, Isa? Isso é assim também, talvez com alguns nomes um pouquinho diferentes aqui e lá. Vamos lá. Uma das coisas que poderia ser encaixado aí, vamos dizer assim, para fazer essa conversa conectadinha, que eu acho bem legal, da CNV, da PNL, é o que a PNL traz como modelos mentais. Então, a gente tem um estudo, né, de modelos mentais. Então, como você falou, quando eu vejo que não é óbvio, por quê? Porque isso só é óbvio para o meu modelo mental. Sim. Sendo como eu sou, sabendo que eu sei, vivendo o que eu vivi, isso é óbvio. Mas o outro não é como eu sou, não viveu o que eu vivi, não sabe o que eu sei, talvez. Portanto, pode ser que para ele não seja óbvio. Né? E nós estamos falando também aí de uma porta que passa pelos temperamentos. Então, pelos temperamentos, eu também tenho... Eu estudo muito um perfil de temperamento que chama SOR, que é um temperamento onde todos nós temos todas as forças, mas isso pode estar inflexível ou flexível. E quanto mais inflexível, mais eu entendo que como eu percebo o mundo, é como o mundo tem que ter. Aí a gente não comunica, a gente impõe, estapeia, baixa decreto e etc e tal. Ou eu posso até estar inflexível numa não dominância, por exemplo. E aí eu engulo sapo e posso adoecer nesse lugar também. Isso, a PNL ela vai para esse olhar. Se for para temperamentos, a PNL não traz temperamentos com esse nome. O que ela traz são metaprogramas. Que são o jeito como eu penso. Automaticamente. Ela vai trazendo, Dani, várias possibilidades. Por exemplo, tem metaprograma para motivação. Algumas pessoas que se motivam em busca do prazer, outras fugindo da dor. Metaprograma de... tem para tudo, na verdade, tá? Para tudo que você for falar, por exemplo, tem de sistema representacional. Algumas pessoas absorvem mais do que veem, outras mais do que ouvem, outras mais do que tocam, mexem, manipulam, vivenciam. Né? Então, esse seria um metaprograma de absorver conteúdo, né? de sistema representacional preferencial, vamos dizer assim. Então, ela vai indo muito por esse caminho. Tem gente, por exemplo, que olha alguma coisa e observa o que se destaca de diferente, classifica por diferença. Tem gente que olha e classifica por semelhança. Então, quando você olha, você é do metaprograma da diferença, você olha uma coisa que se destaca, você fala, o que você vê aqui? Aí a pessoa fala outra coisa, você, não, gente, isso aqui é óbvio. Por quê? Para você é óbvio que o que pula naquela imagem é algo diferente, né? E a pessoa, não, eu vejo que tem 2 triângulos idênticos. Tá, e além disso? Por quê? Mas, Luísa, por exemplo, no espaço de uma comunicação, por exemplo, dentro de casa, a ferramenta da PNL, ela se propõe para que eu conheça como você funciona, para que eu possa comunicar dentro das ferramentas que eu tenho, de uma forma onde eu vou ser mais compreendida, conhecendo o teu funcionamento? Vai nessa linha? Sim, na verdade, ela é um pouco mais voltada para a estrutura da comunicação em si, e não tanto para o estudo do outro, passa pelo estudo do outro, como, né, mapa mental, modelo mental, essa coisa dos metaprogramas, tudo isso vai trazendo estudo do outro também, mas também é muito da estrutura da comunicação. Vou te dar um exemplo, Dani. Vamos supor que você tenha uma situação qualquer, corriqueira, que você quer que a sua criança venha comer.
E a sua criança está lá brincando, e você chama, fulano, e ele não vem, não aparece, né? Então, você pode lançar a mão de inúmeras possibilidades, né? Eu digo que é uma maleta cheia de ferramentas, Uhum, né? uhum. Uma delas é um clássico que é bem simples, chamado rapport, que é aquele termo francês, né? Para você entrar em conexão, que seria acompanhar para depois conduzir. Então, ao invés de simplesmente querer que, porque está na hora, né, a criança pare o que ela está fazendo e vem almoçar, você chamou, ela não veio, você fala, o que será de tão interessante assim que ela está fazendo, né? E aí você gasta 2 minutos da sua vida, vai lá, se interessa. Adoro 2 minutos da sua vida. 2 minutos Sai da da sua vida, centralidade da sua vida, né? né? 2 minutos, Vai lá olhar o outro. sabe? Vai, entra na dele, para talvez conseguir depois, com muito mais chance de conseguir depois, né, trazer ele para a sua. Então, acompanha. Uau, o que você está fazendo? Estou vendo que você está muito interessado, você nem me ouviu chamar, né? Te chamei, você nem me ouviu e tal. Que legal, vamos ver isso e tal. E aí você vê se é uma brincadeira, se dá para continuar brincando lá no outro ambiente onde você precisa que faça o que seja feito. Enfim, né? Mas esse simples ato de você sair um pouquinho, ir lá, acompanhar, né? Entrar na mesma energia, no mesmo interesse, para depois conduzir, né? E isso é uma das máximas muito importantes, assim, no estudo da PNL, nessa coisa da relação, porque tem uma frase que diz, o maior erro, talvez, da comunicação humana seja querer conduzir sem primeiro acompanhar, né? Então, assim, você pega uma criança que está nervosa, ou um adulto também, se acalme, senhor. Ai, gente, qualquer coisa para me deixar mais Não, irritada é me mandar me acalmar. muita raiva, é isso mesmo. Então, pelo rapport, pela ideia da PNL, você vai junto com a pessoa está nervosa, você fica nervosa junto, não brigando com ela, concordando com ela. Sim. Quando ela vê que você ficou nervosa igual a ela fala, alguém vai resolver, ou pelo menos alguém me entendeu, pelo menos alguém me deu razão, aí eu já posso diminuindo, porque eu já fui compreendido. Já fui Então, compreendido. sabe? Se a gente for falar Automático. de comunicação, né, Isa, é assim, eu trabalho muito essa questão toda no sentido de que eu tenho uma expectativa de que as coisas vão funcionar, a hora que eu falar, venham jantar, todo mundo levanta e vem como se fossem robôs. Uhum. Aí a hora que eu frustro dessa expectativa, eu me irrito, vem raiva, e aí a hora que vem exigência, porque eu quero, pela força, fazer a realidade acontecer do jeito que eu quero que ela aconteça. Isso. E aí que a gente agride o próximo. E até porque, na minha cabeça, eu tenho um monte de motivo para isso. Eu tenho o horário que vai estar dando da aula, que tem que sair. Eu tenho um monte de motivos que eu vou. Esse é o diálogo interno. Eu estou falando, mas quem está acompanhando isso? Só eu. Só eu. E é isso que a PNL me mostra. E é essa centralidade que a gente toma, né? Eu estou no centro do universo, não é só da minha casa, é do universo inteiro, né? Isso. E se eu estou com pressa e tem um carro devagar na minha frente, essa lesma, né? É uma tragédia, né? Mas assim, aí o que eu entendo é que nesse espaço que você está dizendo, de eu ir lá, encontrar com o outro, eu vou entender as necessidades dele ou o que ele está vivendo, eu consigo entrar em consideração, em compreensão, para daí, a hora que eu ofereço compreensão, aí eu posso chamá-lo a me compreender na minha necessidade. Isso. Gente, é simples assim, né? É mas o nosso piloto assim. automático é uma tragédia, porque ele já quer centro do universo, tá certo? Isso mesmo, é assim mesmo. Posso contar um caso de uso assim com o marido? Eu fiz uma situação dessa bem, ficou didática, na verdade, a gente vive isso o tempo inteiro, né? Sim. Eu vi, porque depois que você aprende esse modelo, ele vira o seu piloto automático, né? Você dá uma chance. Sim, não, melhora muito. Você já começa a perceber as suas emoções, você percebe, por exemplo, hoje eu tenho a irritação que sobe, ela me avisa que eu estava com a expectativa de que eu era a programadora do universo. Aí eu não sou, volta, o outro tem outra vida, está fazendo outra coisa, então eu vou lá, aí eu vou na ferramenta que seja da comunicação não violenta, de dizer o que eu preciso com consideração, e aí a gente tem colaboração. Mas assim, o meu automático, e aí eu parto, né, de um ser humano que parte de um coração falho, eu quero para mim agora do meu jeito, e o meu jeito é o único jeito,
para exatamente a gente ir quebrantando esse lugar, saindo desse lugar para eu ir para um espaço que tem esforço consciente, porque se deixar, rola ladeira abaixo. É esforço. É esforço consciente. Agora, tem uma coisa assim, quando você começa a perceber que o tempo que o outro leva para falar, né, te dá tempo também para se perceber, para continuar ouvindo, se perceber, você se organiza, sabe? Mas, claro, é treino, óbvio, né? Você precisa repetir conscientemente bastante. Antes eu saía tomar água, eu saía de cena, eu precisava realmente ver o que eu ia fazer com aquilo, porque se fosse do automático... Eu ouvi uma vez o Marshall Rosenberg falando, né, das primeiras vezes que ele estava usando a CNV e que o filho dele fez um pedido para ele que ele ia dar com os 2 pés no peito e o cara, vamos, mas tá demorando, né? E demorou a responder. Ele falou, ó, se for para responder logo, vou te mandar para aquele lugar, uma coisa assim, né? Mas aí o cara, o filho, né, era adolescente já, não, então toma seu tempo aí. Toma seu tempo. Mas dá um exemplo, vai, dá o exemplo. Uma situação que aconteceu foi a seguinte, a gente estava num final de ano, novembro, e era um momento que o meu marido ainda tinha desejo de aprimorar o inglês, e ele, menino pequeno, ele querendo fazer o inglês, e ele volta para casa um dia, trabalha o dia inteiro, todo dia, né, e dizendo que achou uma escola de inglês, de imersão, praticamente uma faculdade, das 7 às 10 da noite, todos os dias da semana, por 4 ou 5 meses e tal, e que era muito interessante, e que ele já podia começar logo, porque daí logo ali em março já estava, né, um outro nível e tal, e que afinal de contas ia entrar de férias, né, e nas férias a criança demanda menos mesmo e tal, e não sei o que, não sei o que. Quando eu escutei isso, na hora, assim, né, eu só fiquei pensando, acabou com o nosso Natal, acabou com o nosso Ano Novo, acabou com a nossa viagem de encontrar a família, e a criança demanda 50 vezes mais nas férias. Adoro. Eu falo, a velha Isa... velha isso, eu já ia estar com os 2 pés no peito, né? Não ia nem... Só pensa em você mesmo. Você é egoísta, só pensa em você, não tá nem aí pra gente. Vai ferrar com o nosso Natal, com a família de todo mundo. Mas não é verdade, ia ser tão injusto, porque ele é tão legal, sabe? Sim. E aí... A PNL me mostra exatamente isso, acompanha ele, né? Valida o que ele está vendo agora, o ponto de vista que ele está agora, né? A pessoa, às vezes, ela está olhando uma coisa só, e eu falo, quando a gente está olhando uma coisa só, é como se tivesse a coluna aqui na frente, tem um monte de coisa óbvia, mas tem uma coluna, porque a gente está focado em uma coisa só, a gente não está com, né? E aí eu fui falando para ele, falei, pô, fantástico você querer fazer, né, esse inglês, acho que pode ser uma boa mesmo, vai te colocar em outro nível, é necessário para tua profissão. Fui validando, né? Tô vendo que você está disposto, né? Você não é tão jovenzinho assim e tá querendo encarar um negócio todo dia, a noite inteira, vários meses. Admiro. Então, primeiro, eu acompanhei no ponto de vista dele, mesmo que eu estivesse vendo um monte de outras coisas que para ele estava diferente, né? Quando eu validei tudo isso, eu disse, olha, a única coisa que eu talvez revisse, eu não sabia das opções, né? Eu falei, é o cronograma, né? Acompanhei para depois conduzir de levinho, sabe assim? Né? Porque eu também conheço bastante dele e sei que ele também gosta de estar no controle, né? Se for uma coisa que eu estou mandando, já era, não vai rolar. Então, falei de um jeito sugestivo, né? Porque, olha, vai ter feriado, vai ter Natal, vai ter Ano Novo, vai ter... Talvez a gente dê uma viajada, vai acabar que você não vai fazer nem bem uma coisa, nem bem a outra, sabe? E, ao contrário do que parece, nas férias, a criança demanda menos levar e buscar para a escola, é verdade, não tem mais aquele rigor de horário, mas no fim, aquele tempão todo que sobra, demanda mais. Sim, então, fiquei pensando se não tinha um outro cronograma aí para você fazer isso. Ele falou, não, tem outra turma que começa em fevereiro, de repente posso deixar... Pronto. Ia virar uma briga, Dani. Se eu já conheço as histórias anteriores da nossa vida, eu posso te garantir que ia virar uma briga. Sim, sabe? Sim. E daqui a pouco ia ser um negócio, não, eu vou fazer porque ela acha que ela manda em mim, ela acha que ela decide a minha vida, ela acha que ela... Não, então acabava que ia fazer muito mais por disputa de poder do que pelo negócio em si, sabe? É esse o ponto que a PNL me ensina toda vez. Nós estamos discutindo o assunto ou posição? Nós estamos discutindo o assunto ou quem tem razão? Nós estamos discutindo o assunto ou poder? O que nós estamos discutindo, afinal? Isso é muito importante, porque assim, eu lembro um exemplo trágico aí, eu vou trazer para você, o meu não deu nada certo. Eu lembro que eu fui fazer uma festa de aniversário da minha filha menor com crianças dormindo em casa.
E eu sou muito extrovertida, então bora, vem pra cá, tá tudo bem, a gente dá um jeito, tarará. Só E alegria. antes, a minha agressão ao meu marido é porque eu tomava a decisão de que, bora, vamos fazer festa, ele chegava em casa, tinha uma festa acontecendo, ele fechava a cara, e eu olhava e falava, ai, mas gente, mas é só uma festa. Então, assim, eu não entendia o quanto óbvio para mim era uma escolha que agredia ele quando eu não virava para ele e falava, olha, estão pensando em fazer isso, o que você acha? Mesmo meninas em casa e tal. Mas a festa, eu até achei que eu tinha feito direito. Por quê? Porque eu fui para ele... Achei que estava arrasando, né, Dani? Achei. Tá combinado? Combinado. Aí ele falou, mas eu tô muito cansado. Tá muito difícil. Será que eu posso chegar mais tarde? Eu tô exausto, assim. Eu falei, não, beleza. Então vamos fazer um combinado? Foi a pior briga que eu tive no meu casamento, essa. Vamos fazer um combinado? Eu falei, vamos. Eu vou chegar por volta de 11, eu vou até um cinema, eu vou sair fora, você é a líder da torcida aí, você faz a sua festa, vira monitor, inventa brincadeira, eu falei, tá ótimo. Mas 11, eu falei, aí você assume? De ficar de olho, porque aí vão ficar no quarto e tarará, aí você assume, ele falou, assumo. Aí eu criei, amor, toda a minha expectativa, né, de que ele ia assumir como se fosse eu assumindo, entendeu? Não. Sim. Na hora que eu deitei na cama, juro mesmo, despedi das crianças, gente, agora o tio fulano aqui vai ficar de olho em vocês, então tarará, de repente ele entra no quarto e deita. Eu falei, não, você não vai ficar aqui deitado. Ele falou, vou, mas eu não vou dormir. Não, aqui deitado você não vai vir. E pá, mandei pau. Ele falou, não, eu vou fazer do meu jeito. Não. A paulada que é você partir de uma expectativa, você criar o seu plano. E eu até poderia trazer isso pela comunicação não violenta, e provavelmente pela PNL, de comunicar a necessidade. Ó, tudo bem, mas a partir das 11, tudo bem se você ficar na sala para você ficar de olho mesmo? Porque assim, se você ficar de olho no quarto deitado, eu não vou dormir tranquila. Então, a gente pode trazer a necessidade de um jeito melhor, mas o ponto é, enquanto a gente estiver tomando como pessoal, nessa disputa de poder que você está falando, tirando conclusão do outro, porque daí eu entro, ele não tá nem aí para nada, não é verdade. Ele só não é você fazendo, entendeu? Isso. Então, assim, ô, Dani, diga, amor. Dentro disso, tem uma coisa que você me lembra, assim, com muita veemência quando você diz ficar de olho, porque tem uma coisa dentro da PNL chamada metamodelo de linguagem. E ela mostra para a gente o seguinte, que a gente pode desafiar as coisas que não estão claras na conversa. Desafiar não no sentido de desafiar o outro, mas... você quer que eu fique de olho a partir das 11, mas ficar de olho para você é o quê? Isso, checar a comunicação, você está entendendo? Você alinhou, né? Porque o ficar de olho é considerado uma expressão inespecífica. De olho, cabe coisa dessa, lógico. Cada um fez o seu ficar de olho, né? Total, absolutamente. Ele concordou com o ficar de olho dele. E aí foi um show de horror. Óbvio que no show de horror, que é isso que eu queria entender, porque na comunicação não violenta, óbvio que a gente não é, por mais que a gente tenha cada vez mais consciência, por mais que a gente esteja se aprimorando, a gente não é perfeição, então falhas acontecem. E aí há o espaço na comunicação não violenta, como também outra pessoa que fala isso bastante é Viktor Frankl, que fala desse poder de escolha, apesar de qualquer circunstância, há o espaço de perdão. Então, a hora que o meu como é trágico na comunicação, mesmo que eu tivesse um ok muito importante, mas a forma como eu falo é horrorosa, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou impondo, quer dizer que eu estou tratando o outro desse lugar que não tem acolhimento, não tem encontro? O perdão pelo como eu falei com você, mas eu posso reafirmar o que eu preciso de uma forma melhor, na comunicação não violenta é algo a ser trabalhado. Na PNL também aparece assim? O perdão existe? Ele vem, sabe onde? Ele vem num dos pressupostos. Tem alguns pressupostos, né, que embasam toda a PNL, e um deles é assim, todo comportamento tem em si uma intenção positiva. Apesar da gente ser falho, ele vê a gente falho, apesar de ser falho, tem... E aí, assim, nessa hora você fala assim, você fica com a minha intenção positiva?
Sim. A minha intenção positiva era essa, sabe assim? Desculpa como foi, o Como jeito, foi uma tragédia. saiba que essa era a minha intenção positiva, sabe? E assim, essa intenção positiva faz parte da sua também? Tem alguma coisa dessa minha intenção positiva que você consegue concordar? Se a gente concorda em nível de intenção, a gente começa depois a descer para os comportamentos que cabem para atender aquela Sim. intenção, sabe? E a gente vai chegando em acordos. Mas sim, cabe nesse lugar de somos falhos, de a gente pode voltar atrás, e a humildade é muito questão de inteligência também para a Sim. PNL, sabe? De assim, gente, se é disso que você precisa, te dou. Você precisa que eu te Mas peça assim, mais até do que se é disso que você precisa, eu acho que quando a gente toca pela porta da responsabilidade, Uhum, eu gosto muito da ideia de perdão, porque ela é diferente do que desculpa e do que agrado. Porque muitas uhum, vezes a gente vai para um espaço de agrado, te agrado porque ficou um climão, mas eu uhum. ainda não estou observando com uma lupa bem grande o meu comportamento, a intenção pode ser boa, mas a forma foi péssima. Aí ou a gente pode ir para um espaço Mas de aí não tem crescimento, né, Dani? exatamente, ou eu vou para um espaço de desculpa, que eu só uso quando eu vejo que eu preciso tirar a culpa de um espaço de dor que eu estou vendo que eu causei em você. Mas se eu não causei um espaço de dor, eu me isento do espaço de tirar a culpa. O Uhum, perdão, ele é lindo e assim, ele foi transformador na minha casa, porque independentemente de como você foi afetado pelo que eu fiz, eu sei o que fiz. Então, ele é um pedido de perdão da minha atitude. Às vezes é até a resposta que vem assim, né? Mas tá tudo bem. Não, 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 amor. Que bom que você não doeu, mas eu sei o que eu fiz. sim, Eu sei o que saiu de mim. É nesse sentido sim, que eu acho que o perdão é tão poderoso, né? sim, sim. Ele parte de uma autoanálise, né, é da Isso, gente, né. E na verdade é tão interessante porque o perdão ele provoca algo no outro muitas vezes, mas ele é muito mais o efeito é muito maior na gente mesmo, né. sim. É Mas e é muito lindo, ele provoca um negócio no outro que é exatamente a gente colocar a falha num espaço de acolhimento e de compaixão, porque enquanto a gente não entra em perdão, a gente está muitas vezes num lugar, e dentro da comunicação isso é muito comum, que é eu falho, mas eu justifico o que faço no estímulo que você foi, e uhum. vice-versa, Eu né? fiz isso, mas também você fez isso, 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 isso. Se você não tivesse feito isso, eu não tinha feito isso. Né? Então, aí a gente vai sendo regido pelos estímulos que nos cercam, né? Então, alguém te xinga no trânsito, você xinga de volta, mas calma. Alguém te xinga no trânsito, isso te afeta? Afeta, mas quem eu quero ser a partir desse estímulo? Quem que eu escolho ser, né? Ô Dani, dentro dessas ideias da comunicação no viés da PNL, eu peguei 2 ditados populares Hum, para falar um pouquinho sobre essa coisa do resultado, né. Então, tem essa coisa da intenção positiva, né, e aí a gente diz, né, quando parte do outro para mim, especialmente com a criança, eu uso isso muito com os pais, mas a PNL é para geral, né. Só que ela não traz essa coisa dos ditados, fui eu que inventei, tá? tá. Não vão falar que é Não da vai achar PNL isso não, que fui lá eu que dentro. inventei isso. Não, conexões, adoro. Não é? Do outro para mim, eu, que sei essas coisas um pouquinho sobre comunicação, o que vale é a intenção. Então, se do outro para mim veio num formato errado, equivocado, embalado ruim, fez mal, eu falo assim, sabe assim? Sim, Respira e fala: "Cara, teve uma boa intenção, vai, deixa eu ficar com essa intenção aqui, né, e deixa eu ver o que eu consigo fazer com isso", sabe. sim, De mim para o outro, eu uso o outro, de boa intenção o inferno tá cheio. sim, De mim para o outro, não vale só a intenção, eu preciso pensar na intenção e também no como eu vou entregar isso para sim. conseguir o resultado, sabe. Então essa foi uma brincadeira que eu fiz para mim, né, para que eu conseguisse assimilar a forma como eu ia lidar com isso na prática, Não, sabe. muito bacana, sabe por quê? Porque assim, a nossa atitude automática é, a gente não experimentar, que eu chamo esse espaço, né, do que chega, eu processo e o que eu faço, eu chamo esse espaço de paciência. Você ganhou tempo aqui Uhum, dentro. Aqui dentro tem uhum. tempo. Tem eu me conhecer, tem eu perceber as emoções, tem eu perceber
onde me afeta, eu perceber quem sou, eu perceber tudo isso acontecendo. Que momento eu tô, né? Que momento eu tô, às vezes eu tô muito assustada, e aí sai numa força enorme, então, que ele ou mata ou foge, né? Às vezes vai sair desse jeito. Aí, eu gosto muito disso que você está falando, porque a ideia é, de a hora que eu não tomo como pessoal o que o outro faz diz sobre ele funcionando, e não sobre mim. Isso é muito, muito libertador, porque senão a gente está num lugar muito ingrato, que é o que eu faço diz sobre mim, e o que o outro faz diz sobre mim, então a gente está num espaço totalmente sem saída, mas ainda muito centralizado. Então, o que o outro faz diz sobre ele, eu posso olhar que ele tem boa intenção, mas ele é falho, e aí eu posso trazer necessidade, comunicar com compaixão, etc, etc. Aí a gente sai dessa disputa de poder que você trazia tão frequente, né? Isso. E quando a gente tem essa chance, porque algumas pessoas dizem, mas fica injusto, né? Porque aí do outro para mim que vale a intenção, de mim para o outro, né? O de boa intenção e o inferno tá cheio, né? Mas aí a gente precisa pensar numa reflexão que aí sim é proposta pela PNL, né? O que a gente quer? Ser feliz ou ter razão? Sabe assim? Né? Claro que, quando eu ouvi isso a primeira vez, com o temperamento que tenho, história de vida que tive, eu falei, que você não tem noção do tanto que ter razão me deixa feliz, né? Mas não tem paz, muitas vezes, está sozinha, cheia de razão, né? Mas não adianta. Aí a gente vai aprendendo que a verdade verdadeira é que a gente, nesse lugar de centro, que você falou, né? Um lugar muito ingrato, né? É um lugar ainda de vítima, né? Porque tudo que acontece diz respeito a mim, então eu sou super egocêntrico, mas vitimado, porque eu não tenho poder contra, né? Horrível. Eu não tenho poder sobre o comportamento do outro, sobre o jeito do outro. Então eu fico num lugar ali egocêntrico, desempoderado. Olha que coisa horrorosa, né? Que na verdade é isso. Eu não mudo ninguém, mas eu posso transformar as minhas atitudes, e na hora que aí a gente entra para a terapia familiar sistêmica, que eu também sou muito estudiosa, que é a hora que eu mudo a minha postura, você não engata nos mesmos conflitos, né? Você tem outro entendimento de tudo isso acontecendo. Tem um pressuposto da PNL que diz assim: comportamento é resposta de comportamento. Então, calma, assim, eu preciso pensar. Calma, fala de novo. Comportamento é resposta de comportamento. Então, é um pouco assim, se eu não gostei desse comportamento que eu obtive dessa pessoa, é um pouco disso que você falou, por isso que me lembrou. Se eu mudar a forma como eu estou me relacionando com ela, algum estímulo que eu dei, alguma forma que eu... a resposta vai ser diferente também, porque comportamento é resposta de comportamento. Sim. Né? Então, quando você falou isso, me lembrou esse pressuposto, porque eu vou começar a alterar algumas dinâmicas, né, para evitar aquele comportamento que não está me fazendo bem, que eu não, né, e mesmo que seja, às vezes é abusivo, então eu vou mudar realmente de postura, e a PNL e a inteligência emocional, de uma maneira geral, não é uma coisa que diz assim, eu nunca mais vou dar um grito, eu nunca mais vou bater na mesa, não é isso. É que agora eu vou bater na mesa sabendo que eu quero bater na mesa, vai ser ouvida, sabe assim? Porque eu acho que agora é batendo na mesa que vai funcionar. Então eu vou, mas não por perder o controle, não por perder a cabeça, sabe? Não por uma postura reativa, mas por uma escolha, por um espaço. Por uma escolha, sabe? Então, assim, é muito mais de trazer consciência, sabe? Convidar você para consciência, para escolha, do que ser refém dos automáticos, né? Dos pilotos automáticos da nossa cabeça, do nosso comportamento. Mas é interessante isso, né? Porque, assim, nessa lógica que o Viktor Frankl traz muito, que é do vazio existencial, a gente está automaticamente numa lógica de fazer para receber. Então, no fim do dia, nessa centralidade, eu quero ser compreendida, eu quero ser amada, eu quero ser reconhecida, dentro de relações que está com o outro, que está na mesma centralidade. Então, ele quer ser amado, também quer ser reconhecido, tarará. Então, no fim do dia, essa frase é forte, mas na minha vida, eu passei por isso certamente, graças a Deus, isso hoje está em outra lógica. Mas, assim, no fim, eu fazia para receber. E ficamos todos em dívida no fim, nessa lógica. Na lógica da escassez, não amamos ninguém além de nós mesmos. Perfeito. E aí a gente está dentro das nossas relações com o filho, com o marido, com a esposa, com tudo, empobrecido. A hora que eu passo a
porque já sou amada. Aí eu acho que a relação com Deus é primordial para isso, que como o Viktor Frankl traz, a relação com o que me transcende. Eu ganho uma liberdade para agir na circunstância que eu ganho a possibilidade de amar e compreender. E a hora que eu começo a amar e compreender, o semear disso é tão extraordinário que você vai receber muito mais amor do que quando você fazia naquele contra-cheque horroroso. Então a gente vai viver. E a energia que a gente gasta para fazer essa conta, né? De ver se está devendo, se tá sobrando. Não, se é tá aquela devendo. coisa, né? Porque eu fiz isso, quem porque que eu tô tá devendo? porque não é isso? Ninguém vê tudo que eu faço. Tudo que eu faço, e tarará. Então, assim, é um espaço difícil que eu acho que a PNL, no fim, também propõe, que é eu diminuir de tamanho, sair da centralidade para que eu perceba muito mais a minha relação com o outro, no sentido de entrar no servir sem me abandonar, do que eu estar num espaço de receber de tanta centralidade, né? Eu ganho mais humildade, compaixão, escuta. A gente escuta muito pouco. A gente escuta, conclui, tira a conclusão, então o pessoal abre a bazuca e joga a granada. É isso que a gente faz, entendeu? Carimba e já dá o veredito. É bem isso. É bem isso. Tem uma ferramenta muito poderosa que você falou da paciência, né? Esse espaço, essa paciência, esse lugar, né? De pensar, de entender, de se analisar, de ver como vai devolver, se vai devolver, né? Sim. Alguma coisa que lhe veio, que eu gosto muito e que eu usei muito na minha vida. Agora tenho precisado menos, mas de vez em quando ainda uso, né, que é a dissociação. A PNL traz a ideia de que a gente pode mentalmente se, né, projetar, por exemplo, para cima ou para o lado, para fora de si, num momento, por exemplo, de muita raiva ou de muita emoção que aquilo não está te ajudando a, né? Então, em algumas situações eu me via. Então, na interação com minha criança, com meu marido, senti o sangue fervendo assim, eu então me projetava para cima, me olhava lá de cima e pensava, o que eu quero agora? Como eu quero resolver isso? Porque lá de cima o sangue não ferve. Sim. O sangue ferve aqui, né? Então, é a saída do automático, eu preciso de um espaço mesmo. Sim. E às vezes a gente faz isso de uma maneira mental. Né? Então, são alguns recursos simples, mas que no fim fazem uma diferença enorme, enorme, enorme. Um outro, para você entender assim, como que o negócio é bem na estrutura da comunicação, do pensamento, uma outra coisa da PNL são as submodalidades. Ela fala que tudo que tem no nosso pensamento, né, é feito por imagens, sons ou sensações. Né? A matéria-prima do pensamento são os sentidos, no fim das contas, né? Sim. Imagens, sons e sensações, né? E que a gente fez registro com base em imagens, sons e sensações. E que se a gente mudar as submodalidades, ou seja, se a gente mudar a cor da imagem, a nitidez da imagem, então são submodalidades da modalidade imagem. Né? A altura do som, a velocidade do som, a música em si, o teor da música, da cena, né? Ou as sensações, mais mole, mais duro, mais áspero, mais liso, mais líquido, mais sólido, e sensações mesmo, né? Outras, frio, calor, tal. Eu altero o registro da experiência. Então, ele vai num lugar também para, por exemplo, às vezes você não está conseguindo rapport nenhum com aquela pessoa, porque tem uma coisa que aconteceu com ela que está aqui até hoje e você não consegue. Então, você não vai conseguir fazer rapport, mostrar-se interessada, acompanhar para depois conduzir, fazer perguntas do metamodelo de linguagem, porque aquilo está entalado aqui. Não foi, sabe? Então, ela também traz algumas vivências que não é na relação com o outro. Aí são técnicas que você faz ou em atendimento, que a pessoa pode se submeter, em várias delas você mesma pode se aplicar, né? Dependendo da sua caminhada na ferramenta, em que você vai trabalhar um pouco mais das suas submodalidades. É como se você estivesse dessensibilizando, você está tirando a sensibilidade daquela situação, você consegue olhar para a mesma situação ressignificando tudo aquilo, é isso?
Tem até a dessensibilização mesmo, de outras formas, mas é uma forma de dessensibilizar também, sem dúvida. Você, na verdade, tira a intensidade. Vamos supor, você tem uma cena que fica na sua cabeça. E aí você percebe, assim, você vai começar a fazer experimentos mentais. Diminui a luz. Ficou mais intenso ou menos intenso isso para você? Tá. Sabe? Você Tira o vai mexendo movimento. pelo espaço da imaginação. Isso, tira o movimento, tá? É uma cena de movimento ou uma cena estática? Ah, é de movimento. Tira o movimento. Em vez de filme, faz foto desta cena. Ficou melhor? Ficou pior? Como é que ficou? Então, fica com um jeito que fica menos intenso. Você Sim. tem como mexer no registro das experiências. Essa é uma técnica também que a gente usa bastante com os medos infantis. Algumas coisas que estão dentro da cabeça da criança tá muito grande no centro da tela, sabe? Ocupando em movimento. Porque, na verdade, assim, por exemplo, eu brinco que a nossa cabeça, no sentido dos pensamentos, é uma mente tagarela. Eu chamo de mente tagarela. Não para de falar o tempo inteiro. Pode ser pensamentos trágicos. Os meus são trágicos, entendeu? Eu tô andando de bicicleta, eu passo uma pedra, minha cabeça já bota eu estatelada, toda ralada no chão, entendeu? Só que eu fui aprendendo exatamente pelo espaço de angústia, que a angústia serve como o aviso de que tem boi na linha. Então, Opa. na angústia, eu questiono, isso aqui está acontecendo? Não, a pedra já passou, estou em cima da bicicleta. Por quê? Porque o nosso processo de emoção, ele vai sentir o impacto se eu estou caída, se o meu pensamento me bota caída, ou se eu estou sonhando que caí de bicicleta, a sensação física é como se estivesse acontecendo na realidade. Então, Isso. Fazer essa diferenciação do que é realidade e do que é pensamento tira força, muitas vezes, de uma mente tagarelante, né? Então, com medo, eu uso muito, por exemplo, sei lá, criança com medo do cachorro. Então, a hora que vem a angústia, no pensamento, esse cachorro já está em cima de mim me mordendo. Isso está acontecendo? Eu vou questionar essa realidade. A PNL faz exatamente esse espaço de reflexão também? O questionamento é sempre bastante intenso, né? E tem até uma coisa chamada prestidigitação linguística. Ave Que são Maria, esses. que nome complexo isso! Como é que é isso? Prestidigitação é mágica, que você faz com os dedos. Como é que é, Isa? Prestidigitação. Digitação linguística. É. É tipo a mente tagarela e você questionando ela. A prestidigitação, Dani, são mágicas que a pessoa faz com os dedos. Digital é porque é dos digitais mesmo, dos dedos, né? E prestidigitação é um termo da mágica, do ilusionismo. Os dedos se movem tão rápidos que você não percebe o que aconteceu, sumiu. Tá bom. Né? Linguística é porque a gente faz isso com as palavras. E às vezes não necessariamente tão rápido, mas a gente faz perguntas que dá uma bugada na cabeça da pessoa, sabe assim? Que é um pouco isso que você está falando, né? Eu lembro uma vez que eu tive uma situação assim, menino 2 anos andando, correndo em volta da mesa do restaurante. É o normal, né? É difícil fazer eles ficarem o tempo todo sentadinho no tempo que o adulto quer ficar no restaurante e tal, né? E aí eu lembro que o meu marido agoniado, desesperado, e os garçons passando com bandejas de copo de vidro e aquela coisa. Ele já estava na cena do copo estatelado no chão, logo. Tava, e um caco de vidro entrando no peito, sem dúvida. Ai, não. E aí ele falou, e se ele tromba, se ele bate, se acontece um acidente, se cai uma faca, um garfo, um copo em cima dele, não sei o quê. Aí eu perguntei, né, com quantas pessoas que você, né, convive que você já viu alguém passar por isso? Quantos acidentes assim você já presenciou? Você conhece alguém que viveu? Deu aquela, né? Opa, realmente, estatisticamente falando, eu gosto muito provável. do questionamento. Isso está acontecendo agora? Não é? Não, mas, ó, por exemplo, eu tenho uma cena que é assim, eu ando muito com o meu cachorro. Aliás, a gente tem a mesma raça de cachorro. Ai, meu Deus! Você acredita? Não sabia, Dani. Temos um Bernese que cutuca o braço e quer carinho, não é isso? Então é assim. Maravilhoso. Ó, é maravilhoso. Então eu tô andando com ele aqui no meu prédio e o meu é assim, quando eu tô andando com ele, tá vindo um cachorro lá. Eles são super dóceis. Sim. Só que tem cachorros pequenos, médios, que odeiam cachorros grandes. Então, vem uma coisa meio que... E ele tá lá passando. Tranquilão. Tranquilão.
Aí tem um cachorro que esse usa até aquela focinheira. Eu olho, minha cabeça já bota eu mordida do cachorro, mas ok. Toda vez que eu vejo aquele cachorro na rua, eu observo, por isso que eu acho que a observação na PNL também é muito poderosa, mas eu observo, o meu pensamento já bota os dois atracados, se machucando, e eu desesperada. Então, assim, meu pensamento, ele já põe essa cena. Angustia na hora, veio um pá no meio do peito. A hora que eu vejo angústia, eu vou checar. Opa. Os dois cachorros estão atacados agora, um em cima do outro? Não, isso não está acontecendo. Mas tem chance de acontecer? Tem. Então eu mudo de calçada. Então eu acho que o espaço do pensamento, ele também não é algo que tipo, desencana, desencana, desencana. Não. E se há alguma chance, eu preciso tomar uma providência. Sim. Mas se é um poodle, um chihuahua, um Yorkshire, pititico, que aliás era o cachorro que eu queria para carregar na bolsa, mas aqui, pequenininho. E minha cabeça, eu olho, ele tá todo abanando o rabo, todo sorridente, todo feliz, eu passo na mesma calçada, eles se cheiram, brincam, tarará, e eu sigo. Então, é um espaço que eu acho que o nosso corpo, né, Isa, o corpo, ele é tão bem feito que ele te dá informação suficiente para que você possa andar para frente e conduzir. E pelo que eu entendi, a PNL ajuda a compreender este processo acontecendo. Isso, assim como exatamente. A comunicação não violenta também, eu acho que são recursos da gente observar para a gente poder agir diferente, né? Sim, sim. A gente vai caminhando, né? Tem muitas coisas. Lá na frente você vai encontrar, por exemplo, a linguagem de influência, que aí já foi baseado lá no Milton Erickson, que era, né, um terapeuta, e que ele usava alguns padrões hipnóticos. Então, só a forma dele falar, você acabava acatando aquilo com mais facilidade, né? E aí você vai encontrar um monte de coisa da disciplina positiva, inclusive, ali. Que é, por exemplo, ou das escolhas limitadas, né? Você vai trazendo algumas possibilidades ali. A PNL, ela teve a sacada de sistematizar muito bem muitas ferramentas. Então, quando eu fui estudar, por exemplo, disciplina positiva, eu falei, mas então tá dentro da PNL. No fim, é isso, só que é um recorte focado especificamente na relação adulto-criança, né? Então, é mais ou menos isso. A CNV, a mesma sensação eu tive. Eu não fiz uma formação profunda, não. Li só o livro do Marshall, um só, e assisti bastante material dele mesmo no YouTube, né? Mas a sensação que eu tenho é um pouco essa, né? Tem muita coisa ali que também está sistematizado aqui, né? Só que aí ele também criou alguns caminhos, né? Também os caminhos, né? Isso vem depois disso, né? E é muito interessante, sou fã também. Então, é uma coisa meio que... eu diria, talvez um tratado, sabe, com várias sistematizações de coisas que funcionam. Mas eu acho, né, assim, no fim do dia, se a gente não sair dessa centralidade e dessa prepotência de que tudo que a gente percebe à nossa volta é o que é, a gente pode ter, assim, no fim do dia é uma mudança de coração também, sabe? Sim, sim. A PNL questiona a própria realidade, Dani. Ela fala que ninguém sabe como é a realidade. A gente só sabe o que a gente capta. Lógico. Da realidade. Então, assim, como que nós vamos falar da realidade se o nosso olho humano não capta todas as cores? Olha por um aspecto, sem dúvida. A gente já tem a limitação física, né? O nosso ouvido não capta todas as ondas sonoras. Então, a gente não tem como falar da realidade. A PNL já começa assim, sabe? Você já tem que ter humildade para falar da realidade, porque ela só é um recorte, sempre vai ser, né? Sabe? É muito disso, assim. E ela diz isso. As pessoas não reagem à realidade em si. As pessoas reagem à sua percepção em relação à realidade. Sim. Esse é um pressuposto, né? Tanto eu quanto o outro, que eu estou achando um absurdo que ele fez. E é interessante isso, né? Porque se a gente for ainda o buraco mais embaixo ainda, que foi um conceito que hoje eu trabalhei muito no curso, que é o conceito de cosmovisão. Então, para eu olhar por onde eu olho, isso ainda está mais enraizado ainda num conceito de cosmovisão, que é, eu nem percebo como olho, mas está lá, o que eu entendo da relação comigo, com o outro, com Deus, e perguntas
importantes da vida, né? O que estou fazendo aqui? Qual o sentido desse negócio todo? Aquela coisa toda. Mas eu acho interessante isso, né? Porque, assim, a hora que a gente entende, e eu não sei se a PNL olha por essa porta, mas a hora que eu entendo o coração falho, eu também consigo ter mais compaixão pelas crianças da minha casa, exatamente porque eu entendo que a centralidade que eu quero, ela também quer. Entende? E aí eu vou entender birra, o choro, a frustração, por um espaço de muito mais compaixão e compreensão. Isso. E aí nesse que você colocou aqui como rapport, mas a hora que eu conecto e eu acolho esse sentimento que eu vivo hoje com 44 anos, não é que isso sumiu da nossa vida, aí nessa criança compreendida a gente pode fazer o que precisa, considerando o que você quer no tempo à frente, quando será possível e etc e tal. Mas a gente vai tendo um ambiente de mais paz mesmo, né, Isa? Exato. E a gente parou de jogar bomba, né? Sim. É muito diferente. A gente vai num lugar de amor, sabe? No fim das contas, nós estamos falando disso, de amor, de harmonia, de felicidade, né? De paz, é isso. E tem um recurso lindo que é a metáfora, que a gente aprende mesmo, tem um módulo inteiro de metáfora, porque a metáfora vai direto, né, sem barreiras, né? Vai direto lá na mente inconsciente até, né? Porque ela despersonaliza, né? Você não está falando de alguém, você não está falando da criança. Tudo, né? E é mais fácil de ouvir. Né? E aí a criança vai, ou qualquer pessoa, né? Por isso o storytelling hoje é tão famoso e tal, por isso, né? Porque fala muito mais, né, com a gente diretamente de uma forma. Que lindo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Mas olha que coisa interessante, né? Eu acho que às vezes a educação mesmo, falando pela educação em si, se a gente se esquece de que essa criança também tem um coração falho e também quer essa centralidade, muitas vezes, isso eu vejo muito acontecer, a gente vai ver pais, e óbvio que a gente está fazendo o melhor possível, na intenção do melhor possível, mas também somos falhos. Por isso que eu acho que o perdão é tão importante na família, mas a gente também vai ver pais se colocando 100% responsáveis pela atitude dos filhos. Quando, na verdade, existe um espaço que eu sou 100% responsável pelo meu pedaço, mas te convidando a aprender e a ser 100% responsável pelo teu pedaço, mesmo na infância. Porque às vezes eu senti que, com tanta informação, isso foi gerando um espaço muito mais de expectativa e exigência e cobrança em cima dos pais que não podem errar, do que colocando a gente dentro da educação num espaço real, entende? A gente não é perfeito, a gente falha, mas a gente pode agir nesse lugar com perdão, com integridade, com responsabilidade. E aí a gente volta também um pouquinho, né? Sim, a gente volta um pouquinho na questão de temperamentos também, que a gente falou um pouquinho ali atrás, né, pisamos ali, saímos correndo, mas, né, tem muito de reações e ações, inclusive das crianças, né, que é fruto do temperamento, que se fosse uma outra criança não teria aquela reação, porque né, de outro jeito, de outra configuração, então sim, tem o que é da própria criança, né? Com certeza, sem dúvida. Não, e aí a gente sai desse lugar, né, que também nos vitimiza, que isso foi muito incrível que você disse, que se eu tô nessa centralidade e eu não me responsabilizo pelo meu pedaço, e eu não entendo o coração falho que eu tenho, o que acontece é que tudo que sou de errado, ruim, torto, é porque tal coisa me aconteceu. Então, esse é um lugar que você trouxe de vitimismo muito sério, e que aí, a hora que a gente vira pai e mãe, eu acho isso tão importante, eu não quero que meu filho tenha essa percepção, então eu estou numa exigência enorme de que ele não pode sofrer, eu não posso... Aí a gente vai parando de educar, porque aí eu não consigo orientar, eu não consigo conduzir, eu não consigo corrigir, porque... É um perigo. É sobre mim também, é sobre que mãe eu me torno, quem ele vai se tornar, medo do futuro, eu preciso garantir tudo para que eu tenha sido boa mãe, bom pai, e a gente vai caindo numa assim, uma baderna. É um perigo. Esse espaço de eu entender que sempre vai haver, isso é o Viktor Frankl, um espaço do que eu faço com o que me aconteceu, é muito precioso para a gente olhar para a nossa maternidade e para a nossa paternidade também, porque senão, você não acha, Isa, fica um lugar
muito direto e reto, eu não estou dizendo que não há efeito no que a gente faz, por isso que o perdão é tão importante, mas fica um lugar quase que eu não estou olhando meu filho, eu estou olhando eu o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, como se eu fosse essa pessoa tão poderosa. E aí o excesso de informação, ao invés de ajudar, ele atrapalha, Isa. Eu não sei se você tem essa sensação, sim, mas assim, se vai entrar pela porta da performance, a gente vai se engrandecer ao invés de diminuir e entender que eu estou lidando com o mesmo desafio que meu filho de 2 anos, só tem um pouco mais de recurso, entendeu? Às vezes a gente tem. Às vezes também não. Às vezes a gente chilica, só de outro jeito, né? Ô Dani, mas faz total sentido, assim, é muito sério a gente pensar nisso. Eu acho que é um convite que você propõe, assim, que bate forte, assim, no nosso coração, porque é um mundo que... E é um cuidado, olha só que interessante. Quando a gente traz que, sim, o que a gente faz impacta na vida dos filhos, né? É bom que a gente tenha essa consciência para a gente, né, buscar melhorar agora, e se responsabilizar. Quando o problema é o dualismo da cabeça que a gente está, né? Ou tudo que eu faço impacta, e aí eu fico naquele desespero que, em alguns casos, eu largo mão porque eu não dou conta, em outros eu nem ajo. E aí a criança faz o que ela quer, tudo que ela tem, porque não pode frustrar, não pode sentir, não pode mexer, né? Ou, de outro lado também, eu falar, não, gente, o que... Acontece nada, dá nada não. Dá nada. Pode né? passar igual um trator que aguenta, não aguenta. Tem que continuar, a criança que tem que se adaptar à rotina da família, as coisas já aconteciam antes dessa criança nascer. Sim, por isso que eu gosto tanto do espaço de consideração. O espaço de consideração é eu poder amar e compreender, mas eu não me abandono. Senão nós estamos vendo pais atendendo filhos, danou-se. Ou filhos completamente desconsiderados, danou-se também. Para isso, precisa de escuta, né? Esses dias eu vi a Dani Silvares postando uma diferença entre estar disponível e estar à disposição. E eu amei. Porque é exatamente o que eu vivo. Ela colocou em palavras ali o que eu acredito muito, né? Então, estar disponível, fundamental, né? Agora, estar à disposição, sim, aí você está fazendo o quê da sua vida? Só servindo o outro, é isso mesmo? Né? Complica, perigoso. Mas esse servir o outro sem se abandonar, ele é um presente. Agora, o problema é só servir o outro. Este é o problema, né? O problema é que eu, na verdade, vamos trocar a palavra servir, porque hoje ela tem tanto outro significado para mim, mas assim, vamos voltar a atender o outro. Atender o outro é um espaço de que, olha onde é que a gente vai, né? Eu espero que porque eu te atendi, você no fim do dia vai fazer o que eu estou esperando. Eu espero que porque eu te atendi, eu vou garantir que você vai chegar lá na frente do jeito que eu quero que você chegue. Então, é como se eu tivesse sempre... Aí, quando isso exaure, porque aí você adulto exaure de atender, você manda o contra-cheque, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque, na verdade, a nossa intenção, muitas vezes, era garantir que eu faço você fazer, eu faço você... E aí a gente saiu do espaço de aprendizado de novo, né? E um medo de traumatizar a criança também, que está caindo no outro extremo, né? Se antes a gente não tinha medo de traumatizar e fazia uns arrasos, e realmente traumatizava e trazia problema, né? Agora parece que nós estamos... E claro, nós estamos falando de uma bolha, né? Tem uma grande maioria ainda que precisa ouvir essas coisas, né? Ainda sobre traumatizar. Mas dentro do universo aqui que nos acompanha, por exemplo, esse monte de gente falando que bom vocês duas juntas, né? Ou seja, pessoas que já consomem o meu conteúdo, o teu conteúdo e demais outros conteúdos, como você falou, o excesso que agora a gente está vivendo, né? Algumas dessas pessoas eu já percebi num desespero por traumatizar. Aí não consegue, por exemplo, tá super desconfortável, tá horrível, não quer mais continuar amamentando, já amamentou há alguns anos e não consegue parar de amamentar, porque tá com medo de traumatizar, de frustrar, então começa a ficar refém do que sabe. Quando o conhecimento está fazendo a gente refém, a gente precisa buscar uma forma de usar esse conhecimento de outra forma, ou mais conhecimento, ou outro tipo, ou entender o que vai fazer com isso. Questionar de novo, né? Porque se o nosso pensamento fazendo a gente refém, que foi o começo da conversa, né? Não é saudável,
né? O nosso conhecimento fazendo a gente refém também não é. Não, pode né? botar você num lugar de muita expectativa de performance perfeita, e aí ou você tá nesse lugar, né, que não respira e tá numa exaustão, vai colapsar, vai ter burnout, vai ter E tudo isso. Dani, é daí que vem a expressão também que algumas pessoas falam, a ignorância é uma benção. E não é. Não é. Mas a pessoa com tanto conhecimento fazendo refém vai achar que a ignorância é uma benção. Não, e Né? na verdade, o que eu sinto muito, e essa foi uma mudança muito grande na minha vida, porque eu também tinha que dar conta de tudo, né? Já te falei isso, para ser valorizada, amada, blá. Eu também estava na equação do vazio, de preenchimento de vazio. E às vezes, assim, a hora que a gente trata da nossa experiência em família como o meu projeto, no sentido do eu centralidade de novo, eu Deus, né, agindo na vida das outras pessoas, a gente perde essa preciosidade que é aprender com os nossos filhos e com os maridos, e aprender com o diferente de mim, e ouvir, descobrir um novo jeito, e descobrir outros temperamentos, descobrir o que o outro precisa, para mim foi muito lindo começar a estudar os temperamentos. Para uma filha eu dizia pedala, para outra filha eu dizia breca. Né? Perfeito. E se eu tiver que dizer pedala para as duas filhas, talvez uma ia se machucar. Perfeito. E eu vou chamando de acordo com quem cada um é, como cada um. Então, esse espaço da gente viver a família como essa super oportunidade de aprendizado, de humildade, de saída de centralidade, de amar, né, e compreender, sem se abandonar, eu acho que é um grande presente. E existem ferramentas maravilhosas para ajudar, como a PNL, como a comunicação não violenta, como a logoterapia e tudo mais. Mas a gente peca muito a hora que a gente se bota nesse lugar do eu vou fazer como se eu fizesse um pão, sabe? Vou fazer um pão. Você não faz um filho desse jeito. Existe ele lá, existe o pai da criança, existe Existe o todo esse pai. espaço, entendeu? E a gente se perde muitas vezes para garantir que eu vou ser boa vista, bem vista lá na frente, entendeu? Ô Dani, você sabe que quando você fala, né, existe o pai, me lembrou, foi direto num ponto vivido recente. Teve uma demanda do meu filho por mudar de escola e a gente viveu um momento de mudança de escola fora do planejado, né, antes da metade do ano, e bem difícil para mim, porque eu não tinha planejado mudar de escola nesse momento, então tinha a minha relação com a escola e com tudo, mas veio uma demanda forte dele, a gente conversou em família, entendeu que a gente precisava acolher e que era legítimo e tal. E nesse processo de mudar, a gente avaliou uma escola que ia muito, assim, muito contra ao que eu gostaria, as minhas expectativas. Mas ele estava animado, o pai estava animado e quase acabou sendo essa escola mesmo. Acabou que depois a gente olhou um pouco mais, achou uma outra mais alinhada com o que eu acredito também, e eles também ficaram animados, deu tudo certo, mas quase foi nessa outra. E eu contando isso para uma amiga, a minha amiga falou: ah, você não ia deixar, né? Eu falei: por que eu não ia deixar? Eu falei: somos 3. Tinham 2 querendo. É o pai e o filho. Ele ia acontecer. Sabe assim, eu talvez ia ter que ver o que eu ia falar para as pessoas. O que eu vou fazer com isso, seguem. né? Mas você sabe que falando em escolas, eu saí de uma escola muito acolhedora no Brasil e hoje eu estou morando fora. Eu entrei numa escola pública americana e eu vou dizer para vocês, teve desconforto, frustração, a realidade batendo na porta das minhas filhas e foi a melhor coisa que aconteceu. Então, assim, lidar com a frustração, com o desconforto, com a responsabilidade, com o que é que eu vou fazer, eu ter noção de que eu planto e o que eu estou plantando eu vou colher lá na frente. Às vezes a gente quer segurar tanto, né, nossos filhos da experiência de desconforto, mas assim, o crescimento desse lugar, óbvio que em casa acolhendo, indo para o valor da entrega do melhor possível, ganhando informação nos resultados e não o seu valor no resultado, isso tudo possibilita um caminho maravilhoso, assim, em família. Mas essas mudanças, elas nos assustam. Então, assim, é uma coisa meio... E se doer.
né? Aí eu vou não, e era uma coisa meio que... se doer, não passa do chão, e você não vai estar sozinho doendo, entendeu? Era uma coisa meio que linha de produção a minha questão, sabe? Eu já conheço bem o que rola, né, lá, nesse modelo que eu vi, né? Sim. Nesse modelo que eu vi, eu vivi. E aí eu falava assim, a expectativa a expectativa não, a reação foi assim, você não tá muito animada, assim, né? Eu falei, não. Sim. Não foi nenhuma coisa reativa ou... realmente não me anima, né? Não me anima Sim. linha de produção nesse processo aí. Mas também, né, eu sei que sobrevive, que dá conta. Por isso eu falei, né? Se a decisão for essa, né? Se é isso que está vibrando para vocês, todo mundo concordar, eu Sim. explico que o menino tem pai. Foi por isso que eu lembrei dessa história. Sim. Sim. É tão Como? extraordinário, né? Tem E é pai, muito gente. bom, Não é sou muito só bom. eu que decido, não. Né? Peraí, né? Ô, Dani, se eu puder fechar um Vamos, pouquinho né? Eu da... ficaria aqui 3 dias com você. Mas, Ah, ó, eu a ficaria Fabi está também. aqui dizendo isso é perfeito. O Fábio sempre há tempo de Delícia. refletir e transformar. O Hugo, momento de grande aprendizado, a missão de ser pai requer autoconhecimento e muito estudo, e tanto a Dani quanto a Isa são presenças constantes na minha timeline. Ah, que Que legal, hein? bonitinho. Tudo Que em excesso é bom. ruim, porque ficamos perdidos. Linda, amo essas duas mulheres. Amor. Amém, Que querida. amor. Quem mais aqui, ó? Como podemos praticar essa forma de perdão? Tudo que o meu filho faz, ele pede desculpa por tudo, literalmente. Não sei mais como explicar ou agir. Quer responder essa, Isa? Às vezes a criança entra num lugar que ela descobre a A desculpa mágica, né? malandragem, A né? desculpa Malandragem, mágica, né? A desculpa sim, mágica. Se eu pedir desculpa, fica tudo bem, né? Todo mundo já acabam, né? Os problemas, as consequências, né? sim. E aí a criança, ela rapidamente entende isso, né? E ela começa a usar a desculpa nesse lugar, que é muito repetição da nossa sociedade, né? Se você passar no Sim. sinal vermelho, você recebe a multa e pronto, né? Você pagou pelo seu erro. Paga a pena. Se você desviar um dinheiro público, você tem 6 anos de cadeia e pronto, você sai com a consciência tranquila, porque eu já paguei pelo meu erro, né? Então, é a estrutura social que a gente tem, né? Em algumas religiões, né, você tem a penitência, você confessa, tem a penitência, pagou, tá zero, né? Então, é uma estrutura da nossa sociedade, só que isso não reflete valores, né? A criança não refletiu, não pensou sobre o outro, não aprendeu sobre consequência, né? Então, é muito desse lugar de... Às vezes eu pergunto, né? Meu filho, tá, desculpa, eu falando, desculpa, e o que você vai fazer, né? Precisa retratar com alguém? Como você vai fazer para isso não acontecer de novo? Se não é uma coisa que machucou ninguém, ou esqueci de colocar a água para o cachorro. Ok, agora eu coloquei, tá, e eu falei de novo. O que você vai fazer para eu não falar amanhã de novo, né? Então, desculpa aí, E o né? aprendizado, né? É perdão, Sabe? reconciliação e aprendizado. O que você aprendeu? Eu também gosto muito Né? desse processo. E gosto muito da história do perdão pelo quê? Às vezes é Uhum, tão legal, né? As crianças assim, não, uhum, mas é que eu só isso porque ele primeiro. Então, assim, eu acho muito lindo a gente tá. Então, da tua parte, o que você tem para pedir perdão, né? Aí a gente uhum. consegue ir trazendo essa reflexão. Muito bom, querida. Você queria fechar com alguma coisa, não era? Já É, foi embora? sim, sim, eu só não lembro no que estava encaixando na Eu hora também que não eu... me lembro agora. Enfim, eu vou falar, porque se eu lembrei, deve servir para alguém. Acredito muito nessas inspirações. Dani, nesse lugar de que a gente, né, ocupa essa centralidade, seja na vítima ou enfim, que tudo gira em torno da gente, eu vivia uma relação que eu achava que a pessoa fazia tudo para me irritar, sabe assim? Eu tinha certeza disso, porque cada coisa que a pessoa fazia era assim, era muito bizarro, sabe? Era muito grave, era muito. E depois dessa caminhada, né, de buscar muito da PNL, de muitas outras buscas também, enfim, foram anos. Eu consegui olhar, até porque é uma pessoa que eu continuo convivendo, e ver o tanto que eu, com
assim, complicava Sim. a vida dessa pessoa, como nada do que ela fizesse estaria bom, como eu dificultava os processos, como eu hostilizava, sem falar, É a hora que a né. gente vê a nossa prepotência, né, é muito Uau! doído isso, né. E foi muito doído, foi muito doído. Eu fiquei, assim, envergonhada até, Sim. triste demais comigo, mas ao mesmo tempo entendendo que era aquilo que eu podia dar naquele momento, então, assim, né, não entrei numa noia não, mas lamentei, sabe, o tanto que eu contribuía para aquela relação ser tão ruim, e eu achava que era tudo culpa da outra pessoa, É, menos eu evoluída, também tenho menos algumas, com certeza. Mas você sabe que eu pedi muito perdão, eu pedi muito perdão. Eu fui perdão, eu fiz isso, a minha prepotência, eu pedi muito perdão. Aliás, é peço muito perdão. Todo dia de noite eu gosto desse exercício. Tem alguma coisa que eu preciso pedir perdão hoje? uhum, E às vezes vai até da minha intenção, sabe assim? uhum, Até a intenção, às vezes, ela é o inferno tá cheio, é. uhum, E aí eu peço perdão. Peço perdão para Deus, peço perdão para as pessoas, peço perdão mesmo, sim. né. É lindo poder pedir perdão, né. É lindo, porque assim, na verdade a gente vive esse processo e o que eu mais vejo, assim, que é a coisa mais emocionante, que eu não imaginava, é que no pedir perdão, principalmente dentro da nossa casa, dentro da nossa família e tudo mais, o lugar de erro do outro, que também existe, porque todos nós erramos, ele fica num espaço possível de ser dito, entende? Uhum, Porque, e de viver perdão também, de pedir perdão também, porque enquanto a gente está lá, né, no que eu chamo muito lá no curso de persona, enquanto eu estou lá protegendo imagem, o tempo inteiro eu estou protegendo imagem, até de mim mesma, porque eu também não quero me ver lá na uhum, intenção uhum, ruim, a gente está sempre justificando, né? Então, a hora que você entra com perdão, você escancara isso, e aí você quebranta o coração do outro, que o do outro ele fala outro. assim, não, calma, mas quer saber, eu também falei com você de um jeito ruim, me perdoa por isso também, ou eu te provocava mesmo, sabe? E aí Sim. a gente vai entrando numa lógica de amar e compreender, né? E viver uma relação, qualquer que seja, né, dentro do amar e do compreender, é muito libertador, É né? muito. Muito libertador. É libertador, porque você parou de. Você saiu do estado de alerta, sabe? Estado de alerta? Estado de alerta com filho, com marido, com mãe, com pai, Defendendo posição, defendendo território, né, tá posição, sempre numa defendendo guerra, né. razão, sozinha na montanha, cheia de razão, entendeu? Você Uhum, uhum, uhum. quebranta Ai, que orgulho, tudo mais. leveza, né. Minha linda, assim, eu só tenho que te agradecer, né, essa Que conexão, né, delícia, tão deliciosa, que delícia. que seja a segunda de muitas, né, Se minha Deus linda. quiser, Conte Dani, que comigo, delícia, que delícia. conta para todo mundo se você está com algum curso em aberto, ou vai vir algum curso de PNL, ou algum outro que você tenha para divulgar. Tem alguma Uhum. coisa vindo aí, Isa? Bom, tem sempre, né, que você não para, igual eu, fica A gente, né, saracoteando. Dani, a gente. Olha, vai vir mais uma turma do Guia da Vida Emocional da Criança, Dani, um Tá. curso mais voltado para pessoas que estão querendo ter bebê ou têm o bebê pequeno, e ele tem um viés de resgate emocional para aquelas pessoas que já estão com as crianças maiores e percebem que estão distanciadas delas, assim, que não estão conseguindo esse espaço de conexão, né, de estar mais junto. Então, ele virá ainda, não está aberto agora, mas ainda é para esse ano, vai ser a última turma desse ano, vai ser o Guia da Vida Emocional da Criança. Que Então, quem linda, tiver Laura. interesse, pode, né, acompanhar nas redes sociais, já buscar aí, de repente, no site, tem um espacinho lá para deixar o e-mail e receber a notícia a hora que a gente Notificação. abrir, né? E a Ótimo. gente vai, é o que tem ainda para esse ano de assim, planejamento, né? O resto é o compartilhar que a gente já faz mesmo, né? YouTube, Instagram, TikTok agora também, Você já tá tem. no TikTok? Tô lá, Adorei. tô lá, tô lá. Tava resistindo bravamente, Dani, mas aí eu olhava para o lado, o negócio crescendo, crescendo, crescendo. Eu falei: ah, não, É. gente. O meu marido fica: "Você precisa ir para o TikTok". Eu: "Ai, meu pai, mas o que que eu vou fazer no Tik", ainda não consegui. Então, eu achei que não ia ser fácil, comecei a criar algumas coisas
um pouco diferentes na linguagem da Pra ser mais ferramenta, rápido, né? mas o que viralizou foi uma coisa que eu já fazia. Então, foi bem interessante, é É bem legal, vou dar uma curioso. chance. É, eu acho legal. Até porque quando a gente pega a ferramenta meio que no começo, o TikTok ainda é um pouco começo, ela está entregando muito, Dani. Então, assim, é Sim, interessante. Talvez você tenha pego o YouTube nesse formato. Hoje é difícil a sim. entrega, né? E o TikTok ainda entrega bastante, então é válido. Eu acho que. Adorei. Trocas Fui digitais ainda, hein, gente? Eu fui contra um monte de gente aqui, mas eu falei, não, eu vou, tô sentindo que é para ir. Depois o negócio Sim. viralizou lá e foi interessante. Então, vale, vale, Olá, a vale muito. Joviane falou que te conheceu no TikTok, olha que legal, Aí, ó, que que interessante, né? bacana. É interessante, é uma Oi, ferramenta Fábio, potente. bem-vindo. O Fábio está aqui toda semana. Ó, então Coisa a Juliana boa, vai lá deixar. Opa, peraí, a Juliana vai lá deixar o e-mail, deixa assim. A boa. Renata soltou um Deus te abençoe, abençoe as duas, amém. Assim, eu Amém. acho que ele também é a sustentação primordial para a gente se rever, porque ele é o espaço de descanso e amor, para a gente poder olhar para tudo, às vezes difícil que a gente vê dentro da gente, É, mas eu gosto demais da cosmovisão cristã que diz, ele te ama mesmo assim. mesmo assim. E esse é um espaço de muito, muito amor, e a gente pode oferecer esse amor para quem é falho também, como nós, à nossa volta, né? Sim, E isso é maravilhoso. Então, minha linda, um delícia demais. beijo. Ai, Dani, adorei. Vou convidar vocês também para virem para o curso, ele está sempre aberto, educaçãoinfantilonline.com, está aqui. Tem uma área para profissionais e também para pais e mães. Dura um ano, a gente se Que encontra lindo, muito no ao vivo. Isso é uma experiência que foi um presente na minha vida. que Mas eu vou lindo. ficar de olho, viu, Isa? Que de repente eu vou fazer um de PNL com você, que me interessou muito. Ai, que gostoso, Dani, vai ser E uma honra. Eu eu fiquei te com vontade de agradeço, fazer o viu? seu também. Já pensou? Nossa! Aí a gente Que podia fazer delícia! coisa junta, monta um curso juntas. Eu topo Já tudo, pensou, Dani? Que né? delícia, que delícia. Eu não sei em que parte dos Estados Unidos você está, mas eu tenho planos no ano que vem de estar por aí, hein? Quem É sabe a mesmo? gente se encontra, faz algum encontro de mães brasileiras por ali, Fechou. alguma coisa assim. Eu De tô na repente, vamos Flórida. conversar. Tô aqui onde estão Ah, os brasileiros. é para onde eu vou mesmo. Sim, que delícia. Amor, Então, então, vamos olha, conversar. Deus te abençoe, abençoe a Amém. todos que estão aqui. Obrigada pela presença de vocês. Lindo. Dani e Isa, foi maravilhoso esse papo. Estava aqui lavando louça e assistindo. Que delícia. Boa, boa, que Amém, maravilha. querido. O Fábio Maravilha. vai rebobinar a fita, adorei, para ver do início. Boa. E que seja mesmo, viu, Isa? A segunda de muitas. Se Deus Parabéns pela tua quiser. entrega. E, Obrigada, lindeza. e que Deus continue abençoando o seu trabalho, a sua família, nossos cachorros. Um dia Amém, podem Dani, se a nós. conhecer, né, não? Que delícia! E fica com Deus, tá bom? Olha, não vejo a hora da gente ter um encontro presencial, dar um abraço apertado, viu? Muita conexão, Muita muita mesmo. gratidão mesmo por esse encontro nosso na vida. Ó, um Carinho, beijo viu? Um grande, que beijo. Deus te abençoe Fica muito, com Deus e Dani. obrigada, eu amei, viu? Gratidão, eu também. Beijo Tchau, grande, gente. gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau.